pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovídio. Estamos trabalhando na nossa playlist de processos gerenciais. Na semana passada a gente postou a nossa quinta videoaula sobre isso e falamos que vamos falar um pouco de processos gerenciais, né? De organização e processos gerenciais. E o ator principal da nossa aula da semana passada foram o que nós chamamos de organização, sistemas e métodos. Então nada mais justo do que nessa aula de hoje falar só sobre organização. Então vocês vão ver agora numa aulinha que eu preparei para vocês itens e todos os processos, todos os aspectos do que diz respeito à organização em uma empresa. Nos sigam aí no Facebook, se inscrevam aqui no canal do Ovídio, tá? Não esqueçam de divulgar para a galera o canal e se gostou, se inscreva, divulga para os amigos e comenta aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Espero que vocês gostem dessa aula de organização. Vamos lá? A gente vai começar a falar sobre o O de OSM. Lembrando que OSM é Organização, Sistemas e Métodos, né? A ideia nossa agora, então, a gente vai falar muito sobre organização. Então, compreender o que é organização e qual é a diferença da organização formal e informal, conhecer os componentes da estrutura organizacional, descobrir como funcionam as relações de poder dentro da estrutura organizacional, comparar a estrutura em linha e a estrutura Staff and Line, entender o que significa departamentalização e quais são os princípios que orientam, analisar os principais tipos de departamentalização, conhecer as teorias X e Y de Douglas McGregor e classificar os tipos de liderança com base na teoria gerencial de Robert Blake e Jane Moulton, ok? Muito bem, então vamos trabalhar o O de Ovídio, certo? O O de organização, sistemas e métodos. Começando, vamos conceituar a organização. A gente até viu isso no primeiro bloco, né, no vídeo anterior. A organização é uma velha parceira das atividades do homem, que propicia, né, o aproveitamento eficiente do tempo, da mão de obra, materiais e recursos financeiros. O que é a organização informal e formal? A organização informal, ela é em qualquer comunidade, é a cooperação entre os indivíduos, né? Então, a simples organização de parar no farol vermelho, continuar no farol verde, não é? Isso é uma organização informal. Pensando na organização formal, é a organização de uma empresa, né? E a organização da empresa, ela não pode ficar sujeita a improvisos, a interações informais. Ela tem que ter cargos de controles, que são exercidos por pessoas responsáveis, tem que existir toda uma estrutura organizacional, tem que existir componentes da estrutura organizacional, existir um sistema de responsabilidade, né? Quando a gente fala no campo de administração de empresa, a gente tem que entender que responsabilidade é o conjunto de obrigações que faz parte de determinada função. Dessa forma, o sistema de responsabilidade ele é composto pela distribuição do trabalho, ou seja, pela divisão de tarefas entre os diferentes funcionários, tá certo? Quando uma tarefa é deixada, né, sob a responsabilidade de um empregado, é importante estabelecer um esquema de supervisão e prestação de contas, né, para garantir que ela seja feita de maneira correta, né? Imagina, por exemplo, um recrutamento de novos contratados, e isso tem que ser delegado a um funcionário de RH, ou seja, a pessoa que é da área tem que exercer atividades da área. Assim como um sistema de autoridade. A gente tem que ter uma autoridade, tem que ter um nível aí hierárquico, né? A gente até falou, mas a gente não pode deixar de falar no sistema de autoridade e falar de uma coisa chamada de centralização e descentralização. A centralização é a concentração do poder decisório na alta administração. Menor número de níveis hierárquicos e o objetivo é manter a uniformidade nas decisões. Já na descentralização, a distribuição do poder decisório, incluindo também inclui a baixa e a média administração, maior nível de
maior número de níveis hierárquicos, e o objetivo é distribuir a carga de trabalho e promover o engajamento de diversos níveis. Como tudo, existem os pontos positivos e os pontos negativos, e isso vai variar. Se a sua empresa opta por uma gestão centralizada, é porque ela prefere as vantagens da centralizada, assim, a mesma coisa na ideia da descentralização. Ok? Quando a gente fala em tipos de estrutura, a gente tem o que nós chamamos de estrutura em linha, que é inspirada nos moldes militares de divisão de poder, tá? A estrutura em linha ou estrutura linear, ela se baseia num conceito rígido e simples de hierarquia, onde cada funcionário submete-se à autoridade de um único chefe imediato, tá certo? Então você sempre se submete a quem está acima de você no nível hierárquico. Já na estrutura Stephen Line, ela acrescenta a ideia de assessoria à estrutura linear, ao posicionar órgãos de apoio, órgãos de staff, junto aos gerentes de linha, tá certo? Então você não tem só aquela parte de cima, né? Então quem está acima de mim, você tem os assessores também. Essa é a grande diferença entre a linear e a Stephen Line, ok? Quando a gente fala de departamentalização, a gente já até viu alguns aspectos, né? Então, só relembrando, você pode ter a departamentalização por quantidade, por função, por parte geográfica, ou até mesmo a departamentalização por produtos e serviços, tá certo? Muito bem. Fechando esse conceito aqui do bloco 2, a organização ela é muito importante, tá certo? E antes da gente fechar aqui, a gente tem a ideia, né, das teorias X e Y de Douglas MacGregor, né, e aí dos anos 70. Quando a gente pensa, né, nos gerentes adeptos à teoria X, significa que eles acreditam que não é próprio da natureza do ser humano assumir compromissos e agir de forma madura e responsável, né? Assim, a recompensa financeira e a ameaça, a punição, seriam as únicas formas de assegurar desempenhos aí das pessoas. Já a teoria Y defende que o engajamento ativo dos funcionários é tão natural quanto ao descaso e a ociosidade, né? O que faz a diferença é a atuação do gestor. E ele deve canalizar todo o potencial humano para uma via produtiva, tá certo? De uma maneira geral, a teoria X atribui a ineficiência da mão de obra à própria natureza humana, comprometida, né, com a lei do menor esforço. Para a teoria Y, por outro lado, tudo vai depender da capacidade do supervisor para aproveitar o potencial dos seus subordinados, ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula aí e nos vemos lá no bloco 3. Tchau, tchau!